Olá, meus amigos aqui do canal YouTube. É, eu agora estou aqui com um novo canal. Se quiser atuar nas redes, né, sociais. Eu postei muito no Facebook e minhas notas, enfim, divulgando assim, principalmente a mensagem do Graal, a literatura do Graal e, e também aquela teoria sobre a possibilidade de encontrar os ossos de Cristo. Tem uma página que se chamava Arqueologia no Calvário de Gordon, uma teoria que eu fiz com base na literatura do Graal e também estudando um pouco, né, essa parte da geografia histórica e atual de Jerusalém, né? E aí eu teorizei que num lugar chamado Calvário de Gordon, que é um aglomerado rochoso em Jerusalém, ele fica a partir da porta de Damasco, a 200 metros, na parte externa das muralhas históricas de Jerusalém, né? A porta de Damasco é o portão, né? O portal é a principal entrada e saída para a cidade histórica de Jerusalém, que é uma cidade, cidade histórica, onde estão as muralhas, as atuais muralhas, né? Porque da época de Cristo até hoje já sofreram algumas alterações, né? É um lugar que é um centro pequeno, né? Deve ter mais ou menos um metro quadrado, apenas isso. É como se fosse o centro de uma cidade assim, mais ou menos que nem o Jundiaí, por exemplo. Jundiaí é uma cidade de uns 400 mil habitantes e o centro dela, que está no mapa, né, que está demarcado, talvez tenha um quilômetro ou 2 quilômetros quadrados, por aí. Jerusalém deve ter isso, um quilômetro e meio quadrados, aquela parte histórica, né? Enquanto que a cidade ela depois expandiu, continua expandindo bastante. Hoje ele tem aí pelo menos uns 900 mil habitantes e é uma cidade que mais recebem turistas, né? O mundo inteiro, né? Mas então, eu estava comentando sobre essa localização. Então, o Calvário de Gordon é um lugar histórico, né? É turístico, um dos lugares, né, históricos turísticos de Jerusalém, porque a questão, né, das religiões, principalmente cristã, né? Eu acho que talvez uns 80% dos turistas que vão a Jerusalém são cristãos, né? Tanto católicos, quer dizer, da linha católica, quanto. Digo, católico é daquelas linhas mais que inclui daquela época, ortodoxo, enfim, aquelas segmentos menores, acho que é cópita, egípcio, enfim, tem algumas. E os evangélicos se foi após a Lutero, né, por volta de 1500, né, teve outras denominações, mas principalmente desses 80 turistas que vão a Jerusalém, talvez uns meio a meio, talvez uns 40% sejam dessa linha católica, os outros 40% evangélicos. Agora, o que acontece? Os católicos eles acreditam que na igreja do Santo Sepulcro, que hoje está dentro das muralhas, que é o local onde o Cristo foi crucificado e também foi enterrado primeiramente, né? Que aí está aí o sepulcro vazio, né? E todos os cientistas, arqueólogos, existe um certo consenso afirmando que é esse mesmo local onde está a igreja do Santo Sepulcro, que é o verdadeiro lugar. E é o que eu acredito, para mim é absolutamente certo, né? Agora, por volta de 1860, 1870, o general Gordon, britânico, né? O general Gordon britânico, olhou o aglomerado rochoso do Calvário de Gordon, que tem mais ou menos uns 200 metros de comprimento, uns 50 metros de largura,
E eu acho que lá foram, na época de Salomão, porque é uma extensão, né, de pedreiras de Salomão, enfim, e até tem sinais nesse aglomerado de Gordon que tiravam pedras, né, pelo menos me pareceu muito isso, eles cortavam as pedras para, talvez até para edificar o templo de Salomão, as muralhas, então, eles usavam lá, mas eu acho que já antes de Cristo, já alguns séculos antes de Cristo, eles não tiravam mais pedras daquele local, né? Talvez num outro lugar próximo, não sei. Mas enfim, esse aglomerado rochoso, esse general Gordon, certa vez está em cima assim porque das muralhas que cercam Jerusalém tem uma passagem, né? Como se fosse uma miniatura das muralhas da China, porque a muralha da China, no, na parte de cima você tem um espaço para caminhar, né? Não sei se de uns 2, 3 metros de largura, né? Então a muralha da China, que é anterior a Cristo, né? Talvez uns 500 anos, né? 600 anos antes de Cristo, muito maior, né? Lógico, não se compara com as muralhas de Jerusalém, né? Deve ter aí quanto, sei lá, uns 3, 4 quilômetros de extensão, talvez, né? Mas aí a questão também, na muralha de Jerusalém você não pode fazer um circular, porque ela tem uma parte que acho que na parte que cerca o templo, a esplanada do templo, né? Onde era o templo de Salomão, me parece que não tem essa passagem. Só uma muralha simples, mas não tem assim no topo dela essa passagem. Então talvez essa. Tem dados aí dos livros, é que eu estou falando só aproximadamente, eu não estou querendo falar precisamente, mas é um trajeto que talvez seja assim de uns 2 quilômetros. Você consegue, quando você está no topo fazer um percurso em cima, no topo dessa muralha, que deve estar em relação ao solo, talvez uns 8 metros assim, de altura, né? E, e essa região que você pode caminhar, fica assim no setor leste, né? Leste e norte. Deve ser mais ou menos esse o percurso. Talvez um pouco da parte sul também, onde tem a cidade de Davi. Eu nunca estive em Jerusalém, o que eu sei é por livros, né? Eu estudei fotos, coisas assim, né? Mas enfim, essa porta de Damasco, ela fica no portão de Damasco, me parece que são 7 portas que estão abertas ao público, né? Ela uma das portas estão fechadas, que é do templo, né? E as outras parece que não seriam 8, não sei. Me parece que é 6 ou 7 que estão abertas. Mas a principal é essa porta de Damasco, que quando as pessoas saem, vai seguindo naquela direção norte, né? Que pega em direção a Galiléia e aí Damasco, né? Que é a direção norte. Então esse General Gordon, ele estava por volta de 1870, ele estava caminhando em cima e ele olhou no sentido norte esse aglomerado rochoso, que fica do ponto que ele estava, talvez uns 100 metros. Ele visualmente olhou esse aglomerado, que tem mais ou menos uns 15 metros em relação ao solo. Ele viu uma parte que lembrava uma caveira, né? Uma caveira. Então ele fez a suposição que nesse aglomerado rochoso que Cristo teria sido crucificado, no topo, né, dele, né, desse aglomerado rochoso. E daí ele fez essa teoria ou possibilidade, então começou a se chamar de Calvário de Gordon. No topo desse aglomerado tem um pequeno cemitério árabe, né, chamado Essaouira. Eu não estou. A pronúncia provavelmente não é essa exatamente, mas é um cemitério árabe. E esse setor fica, me parece que atualmente, sobre o domínio da autoridade árabe.
Estou ligando aqui o meu celular, carregar, para ver vou ver se não cai a minha gravação, né? Porque se eu distrair aqui, tá 5%, 4%, aí eu estou querendo dar continuidade nesse vídeo aqui. Já tem uns 10 minutos. Agora eu acho que vai dar certo. Mas então, esse general Gordon olhou lá e fez essa suposição de que no topo desse aglomerado rochoso, que fica uns 200 metros a partir do portão de Damasco. Do portão de Damasco. E então, ele olhando, ele achou que era parecido com uma caveira que tem duas órbitas, assim, né? Uma parte desse aglomerado rochoso lembra uma caveira, uma gigantesca caveira com duas órbitas, né? ou cavernas, né? Então ele falou assim, não, deve ser aí que Cristo deve ter sido crucificado, né? E naquela mesma época, nem sei se foi esse general Gordon, Charles, né? Charles Gordon, o nome dele. Um pouco mais à esquerda desse aglomerado, foi encontrado túmulos, que na verdade são anteriores a Cristo. Os arqueólogos dizem isso, que são túmulos cavados na rocha de uns 700 anos antes de Cristo. Então foi na época mais ou menos de Salomão, ou um pouco depois. Então foi encontrado uns 3, 4 desses túmulos. E segundo as pesquisas dos arqueólogos, é bem anteriores a Cristo. 700, 800 anos. Mas num desses túmulos também houve a suposição, não sei se foi o Gordon, então algum evangélico, que seria o verdadeiro sepulcro de Cristo. Porque eles não acreditam, então não querem acreditar que lá na igreja do Santo Sepulcro é o verdadeiro local, né, que Cristo foi crucificado e também enterrado, né? Segundo os arqueólogos acreditam nisso. Mas então, nesse aglomerado rochoso, então encontraram um túmulo cavado e começaram a venerar como se fosse o local que Cristo foi primeiramente colocado o corpo dele, né? Depois ele teria ressuscitado, né? Ressuscitado. Então esse local ficou muito turístico em Jerusalém, principalmente pelos evangélicos, né? Porque os católicos vão lá na igreja do Santo Sepulcro. Agora, a minha teoria o que é? É que no Calvário do Gordon, justamente na caverna direita, está a entrada para o sepulcro oculto. É bom diferenciar bem a minha teoria, que até agora não vi ninguém falar sobre isso. Então é uma coisa inédita. Eu fiz com base nos escritos que estão nos livros publicados pela Ordem do Grau na Terra, que é Jesus, o amor de Deus e os apóstolos de Jesus. Então é uma vivência de Maria Madalena, que ela foi a verdadeira descobridora do local onde foram guardados os ossos de Cristo. Então os ossos de Cristo existem realmente. Isso é certeza. Porque a matéria grosseira fica uma matéria grosseira. Só o espírito que assente. Então, através dessa literatura, uma vivência de Maria Madalena, que, como digo, está no livro Os Apóstolos de Jesus, editado pela Ordem do Grau na Terra, site www.graal.org.br. Então, eu analisando mapa histórico de Jerusalém, existe até um mapa muito, acho que é o melhor que eu encontrei, feita por especialistas, né, do mapa de como seria Jerusalém há 2000 anos. Esse mapa, esse desenho,
Ele está na Enciclopédia Delta. Não sei se vai muito fácil encontrar ou não, né? Eu estava pesquisando na biblioteca de Jundiaí, e estava lá a Enciclopédia Delta, talvez ela nem seja mais impressa, talvez existe só em formato digital, pode ser que sim. E procurando lá em Jerusalém, indo lá, procurando lá na Jerusalém, a cidade de Jerusalém, encontra esse mapa. Então eu procurei. Foi esse mapa que me ajudou a fazer essa teoria, porque que eu localizei exatamente como era Jerusalém há 2000 anos. Né? As muralhas, pelo menos metade das muralhas foram modificadas, né? Ou deslocadas. O local onde está a igreja de São Sepulcro, né? Igreja de São Sepulcro, que estava fora das muralhas de 2000 anos atrás, porque os judeus não permitiam que houvesse crucificação ou pessoas enterradas dentro da cidade, dentro das muralhas. Né? Enquanto que as muralhas atuais, que foram acho que concluídas por volta de 1500, né, com Saladino, né, aquela dominação dos muçulmanos, foi incluído, né, esse local que é a Igreja de São Sepulcro. Hoje ela está dentro das muralhas históricas de Jerusalém. Mas enfim, então essa minha teoria diz que na caverna, a órbita direita do Calvário de Gordon, está a entrada oculta para a sepultura oculta de Cristo, onde estão os seus ossos. Então, o que aconteceu de fato foi o seguinte, que depois da crucificação, Maria de Nazaré pediu a José de Arimateia e a João, o apóstolo João, que ocultasse o corpo de Cristo. Então eles prepararam um outro local, uma caverna, gruta, durante 2 noites. Já da noite de sexta-feira, né, que é da crucificação de Cristo, de sexta para sábado, os dois foram lá trabalhar nesse novo local, adaptar para ocultar essa mortalidade de Cristo. Então tem que ser um lugar próximo lá, né? Próximo lá a Jerusalém. Então eles durante 2 noites eles se prepararam de sexta para sábado, de sábado para domingo. Então eles concluíram a adaptação durante umas 30 horas, né? E nessa madrugada de domingo, então depois que eles concluíram, eles foram lá para onde estava o corpo de Cristo, que estava lá mais ou menos umas 35 horas, e transferiram nos braços. Carregaram, mais ou menos caminharam acho que mais ou menos aproximadamente uns 700 metros em direção ao norte, com o corpo de Cristo nos braços e o sudário, né? O sudário envolvido. E consta também nessa narração de Madalena que estava sobre bruma, né? Tava um nevoeiro. Então eu acredito que vamos supor, assim no final da madrugada, lá para 5 horas, 4, 5 horas da madrugada, naquela época estava aproximando o verão, né? Era em abril, né? Mês de abril. Mais ou menos intermediário, né? Mas lá para 5 horas devia ainda estar tudo escuro, né? E madrugada de domingo de Páscoa. Então os José de Arimateia foram lá no primeiro sepulcro, removeram a tampa, pegaram nos braços com o sudário o corpo de Cristo e levaram cuidadosamente até esse aglomerado gostoso. É assim que eu acredito, é assim que eu teorizo, que é lá no Calvário de Gordon. Esse Calvário de Gordon, em relação à igreja do Santo Sepulcro, tá assim em direção norte. Se estivermos na igreja do Santo Sepulcro, se olharmos para a direção norte, em linha reta dá uns 650 metros, está lá o Calvário de Gordon e também o túmulo do jardim. Então esse Calvário de Gordon, que é essa caveira na rocha, ela
que tem mais uns 15 metros de altura, e nesse solo agora tem um terminal, que seja um pouco antigo, terminal de ônibus, né, árabe, né? E no topo dele tá esse cemitério árabe. Mas o que acontece? De frente, olhando de frente, quando nós estivermos de frente para esse Calvário de Gordon, que é essa gigantesca caveira em pedra, vamos dizer assim, que tem duas órbitas, duas cavernas, que lembram uma caveira, né? Nós estamos olhando para o norte, mas a caveira está voltada para o sul, que quem está lá no Calvário de Gordon, tá certo? Se você olhar para o sul, encontra a igreja do Santo Sepulcro, tá certo? Então essa é uma teoria, é uma teoria inédita, nunca ouvi falar. Às vezes a pessoa faz muita confusão. As pessoas, eu vou falar, a característica dos cristãos em geral, os católicos às vezes são um pouco mais intelectualizados. Eles entram mais na idolatria, coisa de imagem, de Maria Nazaré, mas eles são mais, eles têm um aprofundamento mais intelectual, né, de estudos, enfim, tem essa característica. Agora, em geral, os evangélicos eles vão muito nessa crença cega, assim, sem análise. Por exemplo, eu acho que hoje, se fosse descoberto os ossos de Cristo, os católicos até, eles através dessa maior intelectualidade, eles aceitariam, tá certo? Quando for descoberto. Hoje, lógico, eles não admitem que existem os ossos de Cristo, mas se uma vez descoberto, eles vão acreditar. Agora, os evangélicos, uma boa parte, pensa assim, neopentecostais, coisa e tal, são crença cega, tá certo? Eles não vão acreditar, provavelmente não vão acreditar, isso aí é impossível, não sei o quê. Estão bem contaminados pela crença cega. Mas então essa a minha teoria. Então, eu quando eu já divulguei, enfim, as pessoas às vezes não acreditam, mas falam, Calvário de Gordon, a gente já sabe. Não, a minha teoria é inédita. Ninguém falou sobre isso. Que no Calvário, no interior do Calvário de Gordon, estão os ossos de Cristo. Está a sepultura oculta de Cristo. Ninguém, isso aí é inédito. Ninguém falou. E que eu saiba, ninguém ainda, lá no Calvário de Gordon, especificamente na caverna, órbita direita, nem foi feita nenhuma pesquisa arqueológica. Muitos outros pontos já foram feitos. Mas que eu saiba, não fez. Eu olha, bom, eu não sou arqueólogo, mas eu já li muita coisa a respeito. E aí, pelo menos nos últimos 10 anos, e eu não tenho nenhuma informação disso. Então, a minha teoria é inédita. De onde estão os ossos de Cristo. Então, agora, aí que eu falo assim, quem descobriu realmente onde estão os ossos de Cristo é Maria Madalena, que nessa narração que eu cito, até eu vou querer, esse vídeo aqui quando eu gravo direto no celular, ele tem um tempo só de 30 minutos, né? Agora está 23. Eu acho que eu vou fazer na sequência um outro vídeo, que eu vou narrar, que você vou reler, né? Dá umas 3 páginas dessa vivência de Maria Madalena, quando ela descobre onde estão os ossos de Cristo. E com base nessa narração, essa narração também esclareço, foi na época, ela surgiu na década de 1930, 1920, 1930, no círculo de Abdrushim, que foi o autor da Mensagem do Graal. Ele tinha discípulos que tinham videntes, né, que narrava a verdadeira história. Então, essa narração do que eu citei dos livros, Jesus, o amor de Deus e os apóstolos de Jesus, é o fato real. Lá não tem mentira, não tem crença cega que o ser humano inventa. Os próprios discípulos
Tem coisas que eles desconheciam, eles imaginavam, né? Então não é uma narração. Pode se confiar em, sei lá, uns 70%. E as pessoas, é a palavra de Deus. A palavra de Deus só quando é emitida por Deus. Então, alguma pessoa é de tal forma inspirada, como Moisés, por exemplo, com os 10 mandamentos. Depois, também, com posteridade, foi também mal interpretado. Enfim, a linguagem humana também modifica com o tempo. Mas certas falas de Cristo, possivelmente, os discípulos retransmitiram de forma adequada e talvez tenham chegado hoje, né? Como amar o próximo como a si mesmo. Isso daí é uma palavra viva, palavra viva de Deus. Agora o resto é interpretações. É de interpretação dos discípulos, estão contando história, é a palavra humana. Como pode chamar a palavra de Deus, a Bíblia, sendo que 99% é obra humana? Traduções humanas, mentiras, houve mentiras colocadas, como que Maria de Nazaré teve que se relacionar com o homem para gerar o corpo de Cristo. É coisa de maluco, maluco, é pessoa que não reflete, é crença cega. Isso foi uma mentira que colocaram. Nada quando o catolicismo se tornou oficial no Império Romano, lá por ano de 300, com Constantino. Por quê? Porque quando se tornou oficial no Império Romano, o catolicismo herdou aquela cultura política de Estado do Império Romano, que já estava acabando, já estava em decadência. Então, o catolicismo deixou de ser espiritual, com aquela pureza de propósito, e passou para ser terreno. A partir daquele momento, interessava ter adeptos, precisava atrair o público feminino, né? E inventaram essa história de Santa Maria. Isso foi no concílio. Foi no ano 471 que começaram a inventar essa santidade de Maria. E acho que nessa época ou antes disso, que inventaram, isso aí foi introduzir essa mentira, essa vergonhosa, pecaminosa mentira que Maria teria engravidado sem, né? Foi na vontade do Espírito Santo, mas não isso. E Maria, o pai terreno de Jesus foi Creolos, foi um centurião romano. Isso está nesses livros que eu citei, Jesus, o amor de Deus e os apóstolos de Jesus, está a verdadeira história de Cristo. Que Creolos e Maria se conheceram rapidamente porque se apaixonaram. Agora, Creolos, ele estava com a tropa dele, ele era um centurião. Ele estava indo em direção para Jerusalém, então ele tinha os compromissos, ele não podia ficar tanto tempo naquela época em Nazaré. Então ele conheceu Maria, enfim, se amaram, e ele prometeu voltar, e que ele queria casar com ela e levar ela para Roma. E ela também falou que ele ia aguardar pelo retorno dele. Mas o que aconteceu? Ele não sabia que tinha engravidado Maria. Maria vivia com a mãe. O que aconteceu? Ele conseguiu retornar só 9 meses depois. Ele tinha compromissos com Augusto, o imperador, não era coisa simples, ele tinha que voltar para Roma. E talvez existiam até normas entre as tropas romanas, né? Que não podiam, vamos supor, se casar com outras culturas. Eu não sei exatamente, mas provavelmente existia pelo menos a recomendação de não se envolver com. Eu acho que um soldado romano não podia se envolver ou se casar, talvez com uma aventura. Mas no caso de Maria e Creolas não foi aventura, foi um amor puro. Não tem nada de prostituição aí, não tem nada disso. E o que aconteceu? Quando Creolas voltou 9 meses após, Maria já estava casada, porque ela acho que esperava que ele ia voltar mais cedo, né? Ele também não sabia que ela estava grávida de Jesus.
E ela, acho que uma solteira naquela época lá, podia, talvez até fosse morta, depois apedrejamento. Não sei exatamente como era, mas eu só sei que a mulher, mesmo solteira, ela não podia se engravidar, ela não podia, ela tinha que se casar. Então ela naquelas circunstâncias, ela fez isso porque ela sabia que ela esperava, através do encontro com a prima dela, Elizabeth. Então, e Maria, ela é uma pessoa muito espiritualizada, ela sabia que ela estava guardando o Filho de Deus no ventre. Então ela quis proteger em primeiro lugar o filho dela. Então ela não amava José, ela não amava, mas José tinha feito uma proposta de casamento para ela, né? E ela não posso aceitar. Primeiro porque ela aguardava o retorno de Creolos, e segundo porque ela estava grávida. Possivelmente qualquer pretendente não ia aceitar isso. Então ela também tinha. Né? Mas aí, como o Creolos não voltava e começou a avançar o estado de gravidez dela, aí ela falou para procurou José: olha, eu vou contar a minha verdadeira história, depois você decida. E José, como devia ser muito mais maduro, assim, Maria deve ser muito jovem, talvez uns 17 anos por aí. E enquanto que o marceneiro José já era uma pessoa madura, ele era um marceneiro que tinha de classe média, ele tinha uma boa propriedade com funcionários, né? Ele vivia só com a mãe faleceu, então ele resolveu procurar uma mulher para ter família, né? E ele se encantou por Maria, né? E pediu ela em casamento. Conversou com a mãe dela, tudo, né? Só que Maria, a princípio, recusou. Falou assim: José, você não está sabendo o que você está pedindo, né? Mas enfim, aí depois, como avançou o estado de gravidez de Maria e que horas não retornava, ela procurou José e falou assim: olha, eu tô, se você me aceitar depois de que eu contar minha história, a verdadeira história, eu vou aceitar, mas vou contar a minha verdadeira história e eu quero aceitar a sua proposta de casamento, não por mim, mas pelo meu filho, que ela quis proteger o filho dela. Então ela não queria dar à luz a uma criança sendo solteira. Talvez, talvez, eu não sei exatamente como era as leis judaicas daquela época. Talvez, num estado desse de mãe solteira, talvez eles esperassem a criança nascer e depois apedrejavam a mulher. Porque, segundo ele, nessa criança, assim, naquela época, a criança completamente fora do amor de Deus, eles talvez fizessem isso com Maria. Se ela tivesse Jesus,